Mas vamos acordar esse povo aí para louvar o Senhor. Amém, amém. Bom dia. Vamos orar para a gente começar a nossa live, né? E falar um pouquinho da palavra do Senhor nesse final de semana que o Senhor nos permite, né? Senhor Deus, Pai, muito obrigada, Senhor Deus maravilhoso, grande, poderoso. Aqui estamos, Deus. Na tua presença, Senhor, mais uma vez, estamos aqui nos entregando coração, corpo, alma e espírito, Senhor. Pai, queremos ser ministrados por Ti, queremos ouvir a Tua voz, queremos sentir o doce toque do Teu Espírito Santo. Que nesta manhã o Senhor venha trabalhar principalmente em nossas mentes. Ministra a palavra que o Senhor quer nos falar e nos capacita, meu Pai, cada vez mais a fazer a Tua vontade e que venha diminuir o nosso eu e o seu eu venha crescer. Pai, assim eu oro e te agradeço no nome de Jesus, amém. Amém. Quem tá por aí, quem tá com sono, bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu botar mais assim para ficar melhor. Bom dia. Aqui amanheceu chovendo. Como é que tá aí? Me conta como que tá o tempo aqui. Aqui amanheceu chovendo, tá? Eu não esperava que fosse chover assim, mas choveu. Enfim, estamos aqui para começar a ler, né? Essa semana foi semana de início do livro de Isaías. Então, muito bom dia para você que está pensando em ler a Bíblia, que chegou aqui nesse momento, nessa live, não sabe o que acontece por aqui. Acontece que a gente comenta um pouquinho da nossa leitura da semana. E a leitura da semana iniciou Isaías. Lemos, na verdade, a gente começou na semana passada. E aí a gente está no Isaías 8, né? Amém? Então, para quem ainda não está lendo a Bíblia, eu te convido a fazer a leitura nesse final de semana desses 8 capítulos e seguir aqui junto com a gente na leitura da Bíblia. Amém? Aqui na Alemanha choveu de manhã, mas agora tá sol. Aqui tá um tempinho bem fresco. Choveu. A Iane falou, aqui está uma neblina. Eu não sei de onde a Iana fala, mas também tá neblina, né, Iana? Chovendo, Cláudia, Maionim, né? Tá chovendo, chuva e frio, glória a Deus, amém, amém. Então eu vou chamar a Marília pra gente compartilhar, a gente não vai demorar. Paz, missionária Silvana, Juliana, a Marise, como sempre, nos acompanhando, a Palavra em Minha Vida, Edivan, Joyce, Beatriz, Ariane e Cristina, sejam todos bem-vindas, Benedita, o vereador Léo Salles, do Ceará, que nos acompanha já há muito tempo aqui no perfil e tem feito essa leitura conosco. Seja bem-vindo, varão. Seja bem-vindo. Amém. Amém. Bom dia. Tudo bem com você, minha irmã? A paz do Senhor. A paz do Senhor, irmã. Tudo bem? Glória a Deus por estarmos aqui mais um dia na presença do Senhor. Que bom, Amém. né? Hoje, Amém. aqui, com esse friozinho, essa chuvinha, minha vontade não era nem levantar. Fui dormir muito tarde, a cabeça parece que tá sabe quando parece que tá oca? Mas Eu amém. acredito. Eu preciso perseverar e vou Isso levantar. mesmo. Amém. A Amém, Maria, irmã. Que também, bênção. muita gente do Nordeste por aqui. Amém. Glória a Amém, Deus. irmã. Amém. E aí, como tem sido a sua leitura, minha irmã, de Isaías? A minha Quais as leitura... suas... A leitura de Isaías é uma bênção, né? Porque Isaías é um grande profeta, né, do Senhor. E eu fico muito feliz, assim, a forma como ele a prontidão dele, né, para
servir, a prontidão dele para estar disposto a ser usado por Deus. Isso é muito grandioso. E nós vimos o profeta Isaías também já falando, né? Alguns estudiosos falam como profeta messiânico, porque ele já direciona para Jesus, né? Já fala de Jesus. Então, isso é muito maravilhoso. É Nós verdade. sabemos que como Deus é maravilhoso, como Deus é perfeito no que faz, mais de 600 anos antes de Jesus nascer, um profeta já mencionava que o rei viria, né? Que o Messias viria, o nosso Salvador viria. Então, Deus já anunciava essa chegada de Jesus, né? Para nos salvar. Então, é muito lindo ver o profeta já sendo usado por Deus nesse propósito do Na plano da verdade, salvação. na verdade, Isaías é conhecido como profeta messiânico porque em seus livros existe a maior contribuição, né, É, de anunciação da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. amém. A leitura do livro de Isaías não é uma leitura fácil para quem iniciou com a gente. Há suas dificuldades, porque é uma leitura robusta, e o autor Verdade. usa de estilo literário, às vezes até mesmo dentro do próprio capítulo. E aí você fica... Eu mesma, às vezes, tenho que voltar e dar mais uma leitura Verdade. para não perder. Verdade. Eu também faço isso, 2 leituras. É. Porque às vezes a gente se perde. É um profeta que ele começa já duramente, o capítulo 1, a gente já falou na semana passada, e ele vem logo e já dá aquele aviso contundente, forte. E aí, a partir do capítulo 6, que a gente leu nessa semana, a gente vê ele falar do chamado dele, né? Do chamado dele para servir, que foi algo que aconteceu. E é a partir desse ponto que eu gostaria de falar nesta manhã, né? Amém, amém. Então, eu vou iniciar rapidamente, depois eu passo para você. Tá bom, amém, irmã. Na verdade, eu queria falar para vocês, meus irmãos, que aqui no perfil a gente sempre está incentivando a ler, buscar a leitura da Bíblia, compartilho livros, recebo algumas coisas e mostro aqui para vocês. Mas eu queria dizer que nada disso vai valer a pena se você não desejar ter uma experiência sobrenatural com o Senhor. E no Isaías 6, ele vai nos mostrar justamente essa experiência sobrenatural do Senhor, de Isaías com o Senhor, né? Ele vai dizer logo no início assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia o templo. E os serafins estavam sobre ele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de puros lábios. E meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tomara do altar, como uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios. Assim tua culpa já foi removida e teu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem me enviarei? Quem há de ir por nós? Então respondi: aqui estou, envia-me. E ele disse: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, verdes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração do povo, endurece os ouvidos e fecha os olhos, para que não venha a ver com os olhos e ouvir com ouvidos, mas entender com o coração. Amém. E converter-se
e ser curado. Amém? Amém. Eu vou parar aqui, amém? Eu coloquei um hino hoje que começou essa live de chamado, falando de chamado, de como é difícil o chamado, é da Elaine Martins. E ela vai dizer nesse hino que tem dias que não dá vontade de cantar. Tem dias que a gente sobe no altar, mas a vontade é de ficar num cantinho escondido. E aqui, nessa passagem de Isaías, a gente vai ver o próprio Deus chamando Isaías. E o que eu quero dizer com tudo isso que eu estou falando nesta manhã? De nada vale eu querer ler, orar, tudo bem, que vai ter momento que a gente não vai ter vontade e é para fazer, como Elaine Martins falou, né? A vontade, às vezes, é de desistir. Mas eu preciso buscar ter experiências com o Senhor, experiências sobrenaturais com o Senhor. Isaías, ele vinha pregando, e aí nessa época onde o rei Uzias morre, né? Diz que ele tem essa experiência sobrenatural, essa visão sobrenatural com o Senhor. E é nessa visão que ele sente o toque do anjo do Senhor. E esse toque não foi qualquer toque, foi um toque de purificação. Diz aqui a palavra que os pecados de Isaías foram perdoados. E talvez a gente não sabe, né? Mas ele diz aqui que os lábios dele eram impuros. E o anjo toca e o purifica. Então, o que eu quero dizer a respeito de tudo que eu li essa semana e o que mais me marcou? Essa busca por experiência com Deus. Amém. E essa experiência, ela não é a experiência que eu relato ou que eu ensino no meu perfil de como ler, de como fazer, de como orar. Tudo isso é muito bom para nos incentivar. Mas é sua experiência pessoal única e intransferível com o Senhor dos Senhores. Amém. Então, que nessa manhã você possa buscar, em nome de Jesus, o Senhor no teu secreto. E querer não ter somente experiências de ver aqui na internet uma live, ou de ficar copiando um devocional. Enfim, tudo isso tem ajudado e ajuda muitas pessoas a entrar no caminho do Senhor. Mas busque ter as suas experiências com o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele quer nos mudar. Ele quer retirar de nós tudo aquilo que nos afasta da tua presença. Porque eu tenho falhas, vocês têm falhas. Mas é por meio das experiências com Deus que nós melhoramos, que nós somos purificados, que nós somos limpos do pecado. Sabe? Por que eu digo isso? Porque a gente vê igrejas lotadas, cheias de membros. As pessoas estão indo na igreja, mas elas não têm mudança de vida, elas não têm mudança de ser. Elas continuam fazendo as mesmas coisas erradas que elas faziam antes de se tornarem crentes, de levantarem as mãos para Jesus. Muitas vezes elas estão na igreja e elas estão pensando mal do irmão, estão falando mal do irmão. Às vezes tem pessoas que estão ainda adulterando, estão na igreja. Ai, irmã, mas eu estou lá, eu sou fraca, eu não consigo mudar. Porque muitas vezes a gente deixa de estar junto com o Santo dos Santos, que é aquele que pode mudar. E é nesses encontros particulares, exclusivos, únicos e verdadeiros que você tem mudança. A igreja é bom e a gente deve ir, porque o ajuntamento, ele nos fortalece, ele nos anima, ele não deixa a gente parar, ele vai nos ajudar na caminhada, é uma força motriz, é o motor de arranque. Mas o combustível é você estar no seu secreto com Deus, é você se derramar, é você se entregar e visitar. É uma visitação sem câmeras, sem luz, sem que as pessoas estejam vendo. É uma visitação sua. Somente você e o Senhor, né? Vivemos hoje na era onde se posta tudo, né? Tudo Verdade. Se posta. E isso tem me irritado demais, né? Eu peço até
a Deus a falta de paciência. Mas, às vezes, a gente está no culto e não está adorando, a gente está filmando, a gente está fotografando, né? Isso, isso vai tirando a verdadeira essência. Eu sei que às vezes eu até sou chata mesmo, eu sou muito chata, né? Mas é verdade, você tem razão. Mas eu sou muito chata. Eu sei, às vezes eu falo assim, gente, eu tô muito velha, muito chata. Ranzinza. Mas é porque eu tenho visto, às vezes a gente esquece da essência. Às vezes você tá com teu filho num parque, se divertindo, brincando, numa praça, e você tá tirando foto. Verdade. E o momento mais precioso não é a foto, é o que ele vai levar no coração. Verdade. É o momento que você está. E eu tenho visto isso muito na igreja. E por que eu estou falando isso? Porque é necessário você estar só e sem câmera, sem ninguém ver, sem ter gente você buscar. Porque aqui não diz que Isaías estava numa multidão. Aqui diz que ele teve uma experiência, uma visão que mudou definitivamente o percurso, a trajetória da sua vida. Talvez até aqui ele não queria, a gente não sabe, ele já vinha profetizando, mas aqui não diz o nível de profundidade. Mas a partir daqui, ele mesmo já se sentiu mudado, tocado. Aquilo que era impuro nele foi limpo e diz que ele mesmo levantou a mão e disse, eis-me aqui, eu vou e profetizo. Então, essa é a mensagem que Deus ministrou nessa manhã no meu coração. A irmã Marília vai falar um pouco do que Deus tocou no coração dela. Amém. E que você possa ter essas experiências sobrenaturais com o Senhor. Amém? Amém. Que lindo. É tão maravilhoso. Deus abençoe a sua vida, minha irmã. É muito lindo como Deus fala ao seu coração. De uma maneira profunda e de uma maneira que nós estamos vivendo no dia. Nós estamos perdendo a essência e indo para a superficialidade, né? Então é melhor tirar uma foto ali, como você falou, e o filho ali tá, às vezes, você está perdendo o momento de viver com a criança, de viver com o seu filho. Mesma coisa é quando você vai para um restaurante com o esposo, ou então para um parque, para onde quer que você vá. Eu tenho agora a mania, né? A mania não, entrei nessa regra, se eu chego num lugar para jantar, para comer com alguém, com a família, com a criança, com quem quer que seja, eu guardo o meu celular e coloco no modo silencioso, no modo como é, desativado. Por quê? Porque eu quero viver aquele momento ali que é único. E Deus tem falado muito no meu coração, essa palavra, é forte essa palavra, mas é uma palavra real, morte. Por que Deus fala essa palavra no meu coração? Porque a nossa vida aqui na Terra é uma vida passageira e nós teremos um tempo curto aqui que nós sabemos, uns vai viver 60, 70, mas a gente está vivendo um momento com aquela pessoa, enquanto ela está viva ali perto de nós, a gente está aproveitando esse tempo com aquela pessoa ali, às vezes a gente está ali, mas não sabe quanto tempo aquele pai vai viver junto de você, aquela mãe vai viver junto de você, os filhos vão viver mais tempo que nós, claro, essa é a natureza, mas a nossa vida aqui é passageira e nós esquecemos de olhar para as coisas eternas. As coisas eternas, as coisas do alto, e focamos só nas coisas que vão ficar aqui. E das coisas materiais. E esquecemos de viver o momento com aquele que está junto de nós, né? Então, Deus tem me dado muito isso, porque o primo do Gunta faleceu, e esses dias, né, ele estava com câncer, faleceu, e eu fiquei assim pensando, meu Deus, ninguém sabia o tempo que ele iria viver. Mas será que nós estamos vivendo com a pessoa ali, vivendo o tempo com ela, gostando de estar com ela, tendo prazer de estar com a pessoa ali do dia a dia, seja da família, seja amigos, do trabalho, vivendo o momento e nós estamos no mundo, onde as pessoas querem viver viver a internet, viver a mídia, mas não vive o real, não vive a casa, não vive a família, não vive os filhos, não vive o marido. O marido não vive a esposa, ele vive sempre com os olhos focados naquilo que está artificial, né? Naquilo que está na tela, seja na televisão. Deus tem falado muito isso para mim. Então, quando nós vamos para Jesus, nós focamos em Jesus, ele é primeiro, é Deus, mas a família também. E você, as pessoas estão esquecendo delas para olhar para os outros.
É né? Eu vejo verdade. isso também, Verdade. né? Agora eu E estava acabando de ver, Marília, só cortando um minutinho, e aí eu abri o celular, olha que impressionante. Aí apareceu uma dessas influências aí no Instagram, agora mesmo, não tem 10 minutos. E a primeira coisa que apareceu, ela falou assim: você quer fazer vídeos sem aparecer? Aí ela começou a ensinar um monte de ferramenta, daqui a pouco. E aí, se você quiser que alguém fale teu vídeo, aí apareceu inteligência artificial, uma boneca lá falando. Aí eu falei: ih, tá amarrado. E, olha, eu tô aqui para falar de Jesus, eu sei que tudo isso pode ajudar, mas aí já é demais, tá demais tá demais. de mentira, de De ilusão. Não ilusão. vou dizer a palavra ilusão. Verdade, verdade, ilusão. E é isso que está focando, e as pessoas estão tirando a visão do que é essencial. E Deus real. e real. Deus, família, você. As pessoas esquecem dela para olhar o que o outro está fazendo, o que o outro vai olhar para você, o que você precisa mudar dentro de você, o que você precisa mudar no lar. Quando você faz um bolo para o seu marido, você está fazendo aquilo. Tem pessoas que vai fazer comida com raiva porque quer olhar logo a internet, quer assistir o Netflix, quer fazer o almoço de todo jeito. Não, vai fazer as coisas com excelência, até na hora de fazer um bolo, uma comida, saber as coisas simples que Deus está chamando a nossa atenção. Por quê? Porque o tempo aqui é um sopro. E quando a pessoa for e você dizer, poxa, o que eu poderia ter vivido com aquela pessoa nesse tempo e não vivi? O que eu poderia ter aproveitado e não aproveitei. Por quê? Porque estava perdendo tempo com um artificial, perdendo tempo com o que é supérfluo. E isso começa com Deus. Se eu quero ter intimidade com Deus, se é Ele que vai me direcionar, eu preciso estar com Ele, tempo com Ele. Se eu quero que meu filho siga os caminhos do Senhor, eu preciso estar com Ele, mostrando a Ele, fazendo e mostrando com a minha experiência. O que eu vivo é que o outro vai seguir. O outro vai seguir aquilo que eu vivo na prática. Não é só falar, não. Olha, menino, faça assim, filho. Faça assim, filha. Sim, mas você faz também? Sabe? Então, nós precisamos mostrar para o outro, na prática, aquilo que nós vivemos. Se a gente pede para... E a palavra que Deus falou para mim hoje, a palavra-chave foi direção, direcionamento. É. Em quem nós estamos nos moldando? Quando nós vamos mudar de direção, nós temos um parâmetro, nós temos alguém que nós vamos nos espelhar para mudar. Não é assim? Eu quero mudar. Eu vou me espelhar em quem? Vou me espelhar na Barbie? Então, é muito interessante, porque o mundo quer se moldar, as pessoas querem se moldar nas coisas do mundo. E não só as pessoas de fora, é as pessoas também da igreja. E por quê? Porque a mídia está mostrando muitas informações. Existem muitas informações sendo colocadas na nossa mente, e todos os dias sendo visualizadas através dos nossos olhos, e a gente começa a receber aquilo, ó, será que assim é bom? Não, o que é bom é o que a palavra de Deus diz. A mulher virtuosa, ela está na Bíblia. Não é a Barbie que vai dizer a referência de uma mulher virtuosa. Não é a televisão que vai dizer o direcionamento, uma telenovela que vai dizer o direcionamento certo de seguir, mas é a palavra de Deus. E se eu estou íntimo com Deus, eu estou íntimo com a minha família, eu estou observando os meus defeitos. E o que me chamou a atenção aqui foi, logo no início do capítulo 8, Deus falou muito ao meu coração. Então o Senhor me disse, faça uma grande placa e escreva de modo bem claro o seguinte nome. Mahé Shalah Hashbaz, que eu acho que pronuncia assim em hebraico, que quer dizer rápido, desposo, presa, presa segura. A palavra de Deus estava avisando ali que haveria uma invasão, né? Haveria uma invasão profética, na verdade, uma indicação profética que aconteceria com duas cidades, Damasco e Samaria, que elas seriam saqueadas, né, pelo rei da Síria. E interessante que Deus me chamou a atenção foi que Isaías diz, então o Senhor me disse. Isso é muito forte, só essa frase eu foquei nela. Então o Senhor me disse. Isso quer dizer que Deus fala. Deus fala. Então o Senhor me disse, mas como eu posso ouvir a voz de Deus? Quantas pessoas falam, não escuto a voz de Deus? Como é que eu vou saber meu direcionamento? Mas Deus estava dando ali para Isaías e usando o nome do filho, e pede para ali, né? E ele continua. Pedi ao sacerdote Urias, né, Zacarias, filho de Zeberias, dois homens conhecidos por sua honestidade, que fossem testemunha do que fiz. E ele vai falando ali, então deitei com minha esposa e ela ficou grávida, deu à luz a um filho. E o Senhor disse, dê-lhe o nome, Mahé Shalah Hashbaz,
E ele faz isso. Então, o que chama a atenção é que ele obedeceu o direcionamento de Deus. Veja, Deus disse o nome que o filho dele teria. Isso é simplesmente intimidade. Deus disse a Isaías o nome que o filho dele teria. Mas nós só temos viver o sobrenatural de Deus, viver o grandioso de Deus. Se eu estou com ele, como eu posso viver o sobrenatural de Deus se eu não estou com ele? E outra coisa, as pessoas, nós precisamos entender que o nosso coração, a nossa casa, a nossa morada é templo do Espírito Santo. Nosso coração, nós somos templo do Espírito Santo. E muitas vezes, Lu, nós estamos tão preocupados com a mídia, com quem falou, com quem não disse, que nós esquecemos que quem mora dentro de nós. Sabe quando você tem um inquilino que você parece que desconsidera ele? Que está dentro da sua casa, mas você faz, ignora. As pessoas estão ignorando o que está dentro dela. Nós temos o Espírito Santo de Deus. E para ter esse direcionamento, precisamos estar cada vez mais perto. E Deus falou muito ao meu coração. Então, quando vai lá e ele vai falando ali para confiar no Senhor, ele vai dando é como se fosse uma lista, ele faz, né? Ele faz uma lista do 11 ao 17, para terminar. Do 11 ao 17, ele faz uma lista. E eu vou sintetizar rapidinho. Ele diz assim: Isaías seguia fielmente a direção de Deus, né? E ele diz: seus pensamentos não eram como os dos outros, no versículo 11. No versículo 12, ele diz: não viva com medo como os outros. Não chame tudo de conspiração como os outros fazem. Por quê? Porque ele sabia que era Deus que o mantinha seguro. Persevera nos ensinamentos de Deus, ele diz no 16. E no 17 ele diz: esperarei pelo Senhor, porei nele a minha confiança. Então, nós vemos que todo tempo é uma união, é uma ligação. Deus quer se relacionar conosco. Esse é o desejo de Deus. E Ele quer fazer parte de tudo que nós fazemos. O nome do filho. Será que a gente, quando vocês são mães, estavam grávidas, pediram: Senhor, me diz qual o nome do meu filho? Isso é intimidade. Deus está dentro de nós. Ele quer fazer parte da nossa vida. Viver o sobrenatural de Deus é nos permitir que Ele faça parte da nossa vida. Ei! Me direciona, Senhor. Me mostra, guia meus passos. Por onde eu vou? Esse emprego vai ser bom para mim? Esse namorado vai ser bom para mim? Senhor, me mostra, me guia, me guia. Aí eu coloquei aqui, a palavra para nós hoje é: Jesus é o meu guia. Nosso guia não é a Barbie, nosso guia não é como é que se diz? É telenovela, nosso guia não é Netflix, nosso guia não é ABC de televisão que vai colocando o que o mundo quer que seja colocado. A Barbie diz que ela pode tudo, né? Ela não é Deus. A palavra de Deus é a verdade. Nós, cristãos, nos guiamos por quem? Por quem tu tá se guiando? Quer mudar de direção? Tu precisa de um guia. Tu precisa de um guia. Nós precisamos de um guia para mudar de direção. Isaías estava sabendo. Ele diz: eis-me aqui. Porque ele sabia que só Deus podia guiá-lo pelo caminho certo. Porque ele queria deixar usado por Deus. Para me deixar ser usado por Deus, para que Deus guie os meus passos, eu preciso deixar Ele fazer. Porque Ele quer fazer. Esse é fato. Senão Deus não teria nos criado. Deus nos criou porque Ele quis. Ele não precisava, né? Ele não precisava nos criar. Mas quando nós sabemos que não somos obras do acaso, que estamos aqui porque Deus nos criou, então nós não nos amoldamos a este mundo. A Bíblia é a minha referência. A minha referência da mulher virtuosa não é a Barbie, não é a telenovela, não é Netflix. A experiência que eu vou viver com Deus é eu e Deus. E isso é muito importante. Então, que nós precisamos... E então vai vindo os conflitos, né? Vai vindo as dificuldades, mas nós sabemos que devemos esperar no Senhor e confiar nele, porque é nele que temos todos os dias, vencemos cada dia o mal e vencemos as batalhas do dia a dia, nos aproximamos mais de Deus. E Deus falou muito ao meu coração: mas por que escolhemos outros caminhos? Porque queremos agir pela força do nosso braço. Mas nos enganamos porque não vamos conseguir. Então, descansar em Deus, confiar em Deus, para ouvir a voz dele, é fazer o quê? É estar junto dele. Então, para confiar em alguém, eu preciso descansar nessa pessoa. E para descansar nela, eu preciso confiar nela. E para confiar nela, eu preciso estar perto dela. E Deus está perto de nós. Mas nós que nos afastamos dele, né? Através do pecado e tudo. Então, Jesus veio para nos unir.
para dizer agora essa ponte que tinha sido quebrada, né, lá no Jardim do Éden, agora essa ponte foi de novo, essa ponte foi ligada, que é Jesus. E através de Jesus nós somos limpos, libertos do pecado, transformados, restaurados, curados. E quando nós Glória. sabemos quem nós somos em Deus, sabe, Lu? Porque Isaías diz assim: os meus lábios eram impuros. Quer dizer, eu sei quem eu sou. Qual a minha posição? Minha posição, eu preciso da redenção, eu preciso da cura, eu preciso ser transformado, eu preciso ser restaurado, eu preciso que alguém me direcione. Então, Jesus, o meu guia. Então, ele sabia quem ele era. Então, você precisa, nós precisamos saber quem você é. Qual a sua posição? Quem é Deus? E quando me chama a atenção no 6, Lu, Deus, você já olhou no 6? Deus está... no 6 é linda, me chamou a atenção, porque a borda de seu manto enchia o templo. Veja o esplendor de Deus. Eu fiquei imaginando o esplendor de Deus. E eu anotei aqui, a soberania de Deus é magnífica, a majestade de Deus. Então, quando nós sabemos quem é Deus, Ele é majestade. Eu vou além. Quando eu leio esse trecho, né, que a majestade do Senhor enchia o templo, isso quer dizer que eu não preciso de nada além. Amém. Nada além para poder encher o templo do Senhor, para encher a minha vida. É unicamente Ele. Eu não preciso de adereços, eu não preciso de efeitos especiais, eu não preciso de enfeites, eu não preciso de ornamentos. É o que enche a casa de Deus. É único e exclusivamente a presença dele. Está escrito aqui. Ela acabou de ler. Repete, você leu. No 3, né? E chamavam uns aos outros santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz que o clamava e a casa se encheu de fumaça. Amém. Aí Isaías fica perplexo e fala: ai de mim, Senhor, né? Eu estou perdido, porque ele sabe que ele é um pecador. E é aí, nesse momento que vem, que é a transformação. Isso. Porque está preparado para ser tocado pelo Senhor. Amém. Não é um simples toque, um toque qualquer. Ah, Senhor, me toca da boca para fora, não. É uma experiência que mexe no profundo, que vai modificando ele de dentro para fora, né? Verdade, verdade. É muito lindo isso. Então, essa é a mensagem de Deus, assim, que Deus falou muito ao meu coração sobre essa intimidade com Deus, né? Essa mudança de direção. E só tem quando nós nos permitimos, porque Isaías se permitiu. Né? Ele diz, eis-me aqui. Então, que nós possamos dizer como Isaías, né, Lu? Dizer como Isaías, aqui estou, envia-me. Então, se nós queremos, nós temos um chamado, né, sim. Nosso chamado é de trazer que as pessoas conheçam Jesus, né? Através de nós, através da nossa experiência, nosso testemunho. E mais, antes de nós falarmos de Deus para as pessoas, nós primeiro somos transformados. Né? Então, essa transformação, ela não vem de fora, não são as coisas externas. Não é a Barbie, não é a telenovela, não é a Netflix que traz para dentro de mim, mas é de dentro para fora. Eu transformo as pessoas daquilo que eu vivo. Paulo fala muito, né, Lu? Paulo fala muito. Que nós sejamos, falemos, né, preguemos aquilo que nós vivemos. Será que nós estamos indo para a igreja, falamos lá bonitinho com os irmãos, chega em casa, trata mal o filho, grita com o filho, bate no filho, não tem paciência com ninguém? Que cristãos somos sendo nós? De fachada para frente, tá tudo bonito na igreja, amém, irmã, glória, paz, irmã. Em casa não tem paciência com o marido, nem de fazer nenhum bolo, nenhuma comida, nada. Então, eu vejo que o mundo está precisando, nós estamos precisando focar nas coisas do alto, nas coisas de Deus. E o mundo, esse tempo é passageiro e a gente um dia não vai ter nossos pais, não vai ter, né? Então, a gente precisa viver o momento com aqueles que estão junto de nós, começando por Deus que está dentro de nós. Amém? Amém. Vamos orar, minha irmã? Você ora pela... Vamos orar, vamos sim. Muito obrigada. Eu tô até na cozinha aqui fazendo um bolo. Estou até na cozinha aqui fazendo um bolo. Fiz um bolo hoje. Então vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por tu ser maravilhoso, por enviares Jesus, teu filho, Senhor,
Teu Filho, Deus, tu enviaste para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, para nos purificar, para que sejamos gratos, e nós somos gratos a Ti por ter nos restaurado, nos transformado. Nos ajuda, Senhor, para que essa transformação seja vista pelas outras pessoas que estão de fora. Que nós, através das nossas experiências, através do que realmente nós vivemos, não só no que falamos, mas que nós vivemos, pessoas sejam transformadas, pessoas sejam alcançadas por Ti, Senhor, através das nossas vidas. Aonde nós estivermos, Senhor, que nós possamos viver o momento, a graça do momento de estar junto com nossos filhos, nosso marido com as suas esposas, que nós possamos guardar um tempo primeiro para Ti, Senhor, para estar na Tua presença, porque nós sabemos que nós temos o Teu Espírito Santo dentro de nós, Senhor, e muitas vezes esquecemos o quão maravilhoso é Te ter em nossas vidas, Te ter na nossa casa como morada. Então nos ajuda, Senhor, nos guia, nos direciona. Entrego nesse momento todas as nossas orações em Tuas mãos, Senhor. Aqueles que estão enfermos, pensando com depressão, com ansiedade, Senhor. Que nós possamos entregar tudo em Tuas mãos e saber que a nossa esperança está em Ti. Nossa esperança está em Ti, Jesus, que veio, que nos curou, que nos cura todos os dias, que nos restaura e nos ajuda, Senhor, a viver esse confronto entre carne e espírito. Nos ajuda a alimentar o espírito, Senhor, e matar a carne. Nos ajuda todos os dias, porque não é fácil acordar de manhã, ler a Bíblia, não é fácil fazer o devocional. Nós não queremos, Senhor, a carne não quer, mas nós sabemos o que é necessário, o que é essencial para nossas vidas. Tu és essencial, Jesus, e é isso que nós precisamos. Tu nos completa por inteiro, Senhor. E nos ajuda, nos guia nos momentos difíceis, Senhor, porque os dias são maus. Mas nós sabemos que temos um futuro de alegria, um futuro na eternidade contigo, Senhor. Bênçãos tu tem para nós nessa terra, mas que nós precisamos olhar para as coisas do alto e viver com aqueles que estão ao nosso redor como fosse o último dia das nossas vidas ali junto daquelas pessoas, porque nós não sabemos o tempo que elas estarão aqui. Que nós possamos falar de Jesus para elas, que elas possam ser alcançadas por Ti. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Então visita nesse momento cada lar, cada casa, cada família, Senhor. Visita cada família, Espírito Santo de Deus, e abraça aquele ainda que não foi alcançado por Ti. Abraça e pega-o pela mão e leva para junto de Ti. Porque nós sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Tudo que nós temos, o que nós somos, Senhor, é para a honra e glória do Teu nome. Que nós sejamos nessa terra, ser usados por Ti, assim como Isaías foi usado, um instrumento em Tuas mãos para levar a Tua palavra para mais vidas serem alcançadas por Ti. Em nome de Jesus, eu agradeço pela vida da irmã Luciana, pela vida da família dela. Age, Senhor, continua fazendo o propósito que Tu tem na vida dos filhos, das filhas dela, na vida do esposo. Age na vida de cada um que está nessa live, porque não é coincidência que nós estamos aqui. Não há coincidência para o mundo espiritual. Age na vida de cada um, que famílias sejam resgatadas e alcançadas. Em nome de Jesus, a minha oração é que antes que eles partam dessa terra, eles possam Te conhecer, Senhor, para que eles possam, na glória, a glória que os olhos de Isaías viu a glória de Deus, e nós também veremos a Tua glória, Senhor. E a minha oração é que todos sejam resgatados, restaurados e direcionados segundo a Tua vontade, que é boa, e perfeita e agradável. E nós possamos juntos ver a Tua glória, Senhor, na eternidade. Em nome de Jesus, eu agradeço, porque eu sei que essa palavra vem de Ti, Senhor. Nos esvazia de nós, nos enche de Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém. Amém, amém. Muito obrigada. Tenha uma boa semana, um excelente final de semana, né, minha querida? Para você, para a tua família aí na Alemanha. Amém. Amo sua vida. Obrigada por estar comigo nesse projeto. Amém. Obrigada a cada um que entrou aqui. E é isso. Fiquem com Deus e busquem sempre experiências com o Pai. Amém? Amém, amém. Tchau, fique com Deus também. Vou almoçar 12h30, daqui a pouquinho vou almoçar com o maridão. Amém? Até agora. Vou fazer o cafezinho agora para o marido que vai sair. Pronto, Tchau, cada um tchau. cuidando do marido. Mulheres virtuosas, cuidem dos seus. Fiquem na paz, Deus abençoe a todos. Tchau.